possamos unir as nossas forças também, para levar a luz do Evangelho a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que estão nomeados aqui no chat, a todos os nossos amigos da Casa Espírita Moringotas que não possam chegar até lá e que não podem estar aqui, mas que em pensamento a gente possa envolvê-los. E principalmente aqueles necessitados, esquecidos, que sabemos que o Pai sempre ampara. E nós, agradecidos que somos por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, vamos em pensamento, agradecendo e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós deveremos perdoar também aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, boa noite a todos. Eu sempre falo que poder fazer um evangelho é uma festa espiritual, no sentido de que nós todos fomos convidados para essa festa. E que essa festa realmente não falta alimento, não falta bebida, não falta nada. Mas nós temos que estar dispostos também a receber esse alimento. Hoje eu vou pedir licença para até fazer um pouquinho diferente esse evangelho. Primeiro porque houve um probleminha de data, né? Eu já estava me preparando para a semana que vem, não para essa semana. E graças a Deus, nada é por acaso, né? Como teve esse encontro de Uberaba do Chico, dos 110 anos, eu ouvi muito o fim de semana as lições do Chico, os palestrantes. E quando eu estava me preparando para o Evangelho, eu pensei, que tema será que eu vou falar? Eu vou começar a conectar. E na minha mente, eu comecei até a pesquisar sobre o amor. Eu queria falar sobre o amor. E, de repente, hoje, quando eu vejo o convite, quem vai fazer o Evangelho? Joara. Eu falei, nossa, sou eu, acho que não tem outra. Então, eu já conversei com a Fabi, tudo bem, né, Fabi? Que era meu mesmo, eu pedi para mudar, depois a gente voltou. Mas, como dizem, nada é por acaso. E eu agradeço até, viu, Fabi, de estar fazendo hoje já. Por quê? Se eu queria falar do amor, então nós vamos bater um papinho. Essa é a verdade aqui. Já que todos aqui conhecem, somos todos nós mesmo, não sei se tem alguém chegando pela primeira vez, mas falar do amor é muito bom, é muito gostoso. E qual referência maior que a gente pode ter na nossa mente, que conhecemos, se não foi presencialmente, pelo menos pelas suas obras, pela sua imagem, pelos seus exemplos, falar de Chico Xavier, o amor aqui na Terra, encarnado, né, gente? De osso, de carne, como nós. Uma pessoa que doou a sua vida inteira em prol do próximo. E não é isso que a doutrina nos ensina? Que a gente tem que, claro, aprender, como o próprio Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. Sim, nós estamos na época de que temos que ter essa instrução da doutrina. Temos que conhecer realmente o que ela ensina. Temos que nos apropriar dos seus fundamentos, de Kardec, que tanto nos trouxe essa revelação. Só que Chico foi a própria revelação do amor, de colocar em prática
tudo aquilo que Kardec disse. E não de uma forma elitista, não na forma só do conhecimento, na prática, na vivência, com todas as suas dores, com todo o seu sofrimento. Então, falar de amor, na verdade, como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo, a gente logo vai lembrar do Chico, respeitando a cada pessoa que passava por ele, tentando recolher, não é mesmo? As suas dores, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, sendo que ele próprio teve muitas dores, não só físicas, porque ele também teve um corpo que no caminhar da sua passagem por aqui foi se debilitando. Mas, na verdade, comparando até a Jesus, o que ele sofria emocionalmente pela dor do próximo. Como em muitas histórias a gente vê que ele também chorava junto das mães que iam até ele para receber uma carta, uma mensagem do seu filho, e muitas vezes não era ainda permitido, não tinha chegado a hora, e essas mães passavam a chorar, muitas vezes até a reclamar ou até a xingá-lo porque ele não poderia receber. E quantas vezes ele chorava quando ele não tinha, às vezes, argumento, quer dizer, falsamente não tinha, porque ele sempre tinha, né? Mas se na hora ele percebia que também não ia adiantar nenhum argumento para consolar aquela mãe, ele chorava junto, dando a prova de que realmente ele sentia aquela dor. Então, eu comecei a pesquisar e a ouvir, né, muitas coisas, e eu fui recolhendo algumas historinhas do Chico, algumas historinhas que nos calam muito, e penso que no nosso dia a dia, se a gente refletir bastante, fica o grande exemplo, o grande ensinamento. Uma das frases que me chamou a atenção do Chico, que ele coloca numa das passagens, ele reclamou para o Emmanuel, na verdade, né, que ele não passava de um verme, né, que estavam fazendo aquilo, ele não passava de um verme. E o Emmanuel ainda, aquele mentor ríspido, no bom sentido, bem enérgico, disse para ele: não se compare a um verme, porque o verme traz muitos benefícios e você não chega nem aos pés dele. Então, ó, gente, se um Chico não chega aos pés de um verme, né? Eu vou me falar de mim, quiçá eu, né? Então, o Chico passou a dizer: não, eu sou um subverme, não sou nem um verme, não sou nem digno de me comparar a um verme, então, um subverme. Porque muitas vezes ele também falava com Emmanuel e Emmanuel sempre o dirigindo. E a gente conhece muitas histórias assim do Chico também, né? Outra coisa que o Emmanuel falava muito com o Chico, na verdade, é que eles tiveram um pacto aqui na Terra, né? Enquanto Emmanuel no mundo espiritual, o Chico no mundo físico, como agora, pelas próprias palavras do Chico, a gente sabe que eles vão trocar de lugar. Emmanuel já reencarnado no planeta, aqui no Brasil, graças a Deus, e Chico, seu mentor. Quantas encarnações, né? Quantas reencarnações eles estão juntos trabalhando. Então, na verdade, eles são os embaixadores da doutrina aqui na Terra, que vieram trazer todo esse conhecimento para dar esse estupim de progresso ao nosso planeta. Nas obras escritas pelas mãos do Chico, através do Emmanuel, André Luiz e tantos outros, nós temos todas as explicações necessárias para o mundo de hoje, por tudo aquilo que a gente está passando. E se a gente voltar, e nós não queremos fazer polêmica, né? Mas Kardec, quando nos trouxe também as suas obras através dos espíritos,
o Espírito da Verdade, na verdade, ele também fazia suas predições, né? E dizia também que voltaria, polêmico ou não, existe a linha, né? De que Chico era Kardec. Não vamos polemizar aqui, mas se a gente analisar friamente, por que Chico não poderia ser Kardec? Se ele mesmo disse que voltaria e em breve, para dar seguimento ao que ele tinha começado. E Kardec realmente, por ter se desprendido da Terra, né? Ainda jovem, vamos chamar assim, né, com 60 e poucos anos, não tinha terminado a sua obra. E logo depois Chico reencarna, de uma maneira humilde, doentia, sofrendo desde pequeno, desde as garfadas da sua madrasta, vamos dizer, né? Até que foi abençoado depois com uma nova madrasta, que ele se dizia mãe, né, dona Cidália, que realmente lhe deu todo o carinho e conforto que ele necessitava. E nessas andanças de Chico, a gente vai lembrar que ele era um homem realmente que traçou a sua vida em prol da caridade. Uma das histórias que contam, né, de Chico, na verdade, é que muitas vezes ele saía no domingo, às vezes, para dar uma volta na cidade, e ele pegava um saco de bala, tirava algumas balas e punha no seu bolso. E ia caminhando pela cidade. No caminho, ele encontrou 5 crianças, e todas as crianças, quando ele encontrava, vinham abraçá-lo. E Chico dizia o nome de cada criança, perguntava do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus avós. Ele conhecia cada uma e dava uma bala. Mais à frente, ele encontrava com 10 crianças. Ele também tirava a bala, dava e perguntava da família e dizia o nome de cada criança. Mais à frente, durante uma hora e meia, ele foi andando, encontrando com crianças e dando bala. A pergunta fica desse companheiro que estava junto com ele. Ele falou, olha, a primeira pergunta que veio à minha cabeça, eu não tive coragem de perguntar, porque eu ia dizer, Chico, da onde você tira tanta bala? Porque aquele punhado que ele levou não dava para ter dado para todo mundo. Ele falou, mas eu não tenho coragem de perguntar isso. Então, eu vou fazer a segunda pergunta. Chico, como você sabe o nome de cada criança que vem até você? E Chico humildemente responde, quem ama não esquece. E para a gente fica essa reflexão. Se Chico, que é um ser humano como nós, tinha aquela memória, né? E não esquecia de cada criança que vinha até ele, vamos nos colocar agora perante Jesus. Se Jesus nos ama, ele também não nos esquece. E ele sabe o nome de cada um de nós. E ele sabe das nossas necessidades. Então, nessa pequenina história, na verdade, a gente vai retirar o quê? A fé que a gente deve ter. A certeza de que sempre somos amparados, de que o Pai nunca nos desampara. Jesus, o Filho do Pai, que governador desse planeta, né? Enviou todos nós para cá, cuidando de cada um, ele não esquece cada um. Então, quando a gente pensa muitas vezes numa hora de sofrimento, de dor, de desespero, ó Pai, né? Onde estás? Que, olha, não vê o tamanho do nosso sofrimento? Olha, por que estamos passando por isso? Veja, nada é por acaso, como a doutrina diz realmente. O Pai sabe o que nós estamos precisando, coletivamente
e individualmente. Então, muitas vezes, na nossa casa, no nosso cantinho, quantas vezes a gente... Ninguém é perfeito, né? Quantas vezes, às vezes, a gente reclama de alguém, de alguma coisa, e parece que, puxa, o pai me esqueceu, né? Ou então, não é possível, eu não consigo fazer isso. Mas se a gente se recolher com muita fé, com muito crédito de que não estamos sozinhos, nós sempre vamos ter essa mão amiga. E essa mão amiga, não vamos também nos esquecer, que nem sempre vem do alto, é através do alto. Mas, às vezes, é aquele amigo que deu um telefonema, é aquele amigo que nos indicou um evangelho para a gente assistir, é aquele filho que nos deu um abraço, aquele pai, aquele vizinho. É sempre um irmão nosso, já que todos somos irmãos, que vem bater a nossa porta e parece que a luzinha mágica acendeu. Então, nós não temos que ter aquela dúvida de que estamos desamparados, nunca estamos desamparados. E como o próprio Chico dizia, o telefone não é daqui para lá, é de lá para cá. Nós temos que nos ligar aos céus, mas a ajuda vem de lá para cá, com certeza. Só que nós precisamos fazer essa ligação. Muitas vezes nós, dentro da casa espírita, vamos trabalhar e falamos, ou pensamos, ou na nossa vã, né, filosofia, vamos dizer assim, para que eu vou? Não vou fazer falta, né? Eu vou dar passe, hoje está frio, eu não vou. Eu vou ficar lá na recepção, não faço nada. Como não fazemos nada? Nenhuma casa se constrói com um tijolinho só. Somos muitos tijolinhos, mas cada um no lugar certo. Porque, veja, se numa casa a gente construir uma coluna somente em um lugar, ela não sobe. A gente tem que pôr várias colunas em vários lugares para ela ter firmeza, alicerce. Somos os tijolinhos necessários em qualquer lugar. Na nossa casa espírita, na nossa casa onde residimos, na nossa família, no nosso trabalho. Porque nada cai nas nossas mãos por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E é essa maneira desse amor que, se a gente mentalizar como Chico era, que a gente vai ver que a gente pode desempenhar, por pequenina que seja a nossa missão, vamos chamar assim, que ela seja bem feita, porque a cada um é dado segundo suas obras. Muitas vezes, será que a gente queria fazer coisas miraculosas? Mas nós temos ombros para tal? Será que a gente consegue? Por isso que cada um no seu tempo, não podemos ficar de braços cruzados também, dizendo, não chegou o meu tempo. Não, aí é preguiça. Nós temos que nos pôr à disposição do trabalho, porque o trabalho, quando chega a hora, ele bate a nossa porta. É como o telefone tocando do lado de lá para cá, chamando-nos para: você pode colaborar? E aquele que, como uma senhora, chegou para Chico um dia e disse com o marido, ela e o marido foram até o Chico, e ela disse para o Chico, Chico, esse homem é maravilhoso, ele é bom marido, ele é bom pai, ele é bom profissional, ele faz de tudo, só tem um defeito. Aí o Chico disse, qual é o defeito? Ela falou, ele não é espírita. E Chico disse, pelo amor de Deus, não mexe, não faça nada. Deixa ele ser como ele é. Porque se ele é tão maravilhoso, só não é espírita, qual a diferença? Porque que adianta ser espírita e também não colocar em prática aquilo que a gente acredita, não é mesmo?
Que adianta conhecer a doutrina e não nos melhorarmos? Que adianta a gente saber o evangelho de cabo a rabo se ele não nos tocou? Precisamos aprender? Sim, precisamos aprender, precisamos ler, precisamos conhecer Kardec, tudo isso, porque já chegamos nos tempos da instrução para nos melhorar. Mas nós temos que fazer com que todo esse ensinamento caia para nós mesmos, não para o outro. Nós não temos que modificar o outro, nós temos que nos modificar. Então, numa das entrevistas, o Emmanuel, né, um espírito que nós conhecemos essa história dele, quem não conhece, pelo menos, leia há 2000 anos, porque é a história do Públio Lentulus, o senador, que hoje é o Emmanuel, né, que nós conhecemos de várias reencarnações. Ele nos diz o seguinte, frases de Emmanuel, tá? Ele diz assim, quanto menos serviço na nossa vida, mais problemas vamos encontrar na estrada. Quanto mais bem a gente fizer aos outros, menos mal em nós mesmos. Quanto mais humildade tivermos, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda da força. E quanto mais, deixa eu ver o que falta aqui, né? Que agora me perdi. Que, na verdade, é bem isso. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Então, muitas vezes, nós percebemos que nós mesmos cavamos os nossos problemas. Se a gente se voltar um pouquinho para o outro, perceber o problema do outro e tentar ajudar sem invadir, porque muitas vezes a gente invade, né? A casa do outro, o problema do outro, a gente quer resolver tudo. Não, se a gente se mostrar à disposição, fazer uma prece, convidar, né? Ouvir um evangelho, levar na casa espírita, a gente se põe à disposição da pessoa. E se a pessoa realmente quiser, ela vai nos convidar, ela vai pedir ajuda. E é aí que a gente pode fazer o nosso grande trabalho de formiguinha realmente, colocando uma folhinha por vez e dando o alicerce para aquela pessoa. Quantos depoimentos a gente já teve aqui de como as pessoas chegaram até a nossa casa, né? Como a espiritualidade trabalha, pessoas que vêm de longe, mas gostaram da casa, não é mesmo? Nós tivemos semana passada a comemoração, eu vou falar isso porque a maioria de nós veio do Irmão X, 70 anos de fundação do Irmão X. E por que eu falo isso? Porque seu Stamatis com certeza estava em festa. Ele foi um dos fundadores. Então, é claro que aquela beleza que ele construiu também junto com a senhora, o casal Ferreira, e hoje com o Vale dos Lírios, olha que obra, né? Montanhosa para aquela região. Quantas pessoas nós fomos acolhidos? Nós, 20 anos já de casa. Olha que beleza ter uma outra casa, espalhar a doutrina. Para quem não conheceu ou não sabe um pouco da vida até do senhor Stamatis, ele também foi desenganado pelos médicos. Estava à beira da morte, quando recebeu a visita de um vizinho que pediu permissão para dar um passe nele, porque ele percebeu que o problema dele era espiritual. E foi daí que ele se curou, né, na verdade, e foi encaminhado para a federação, para fazer cursos, para ter o conhecimento da doutrina. Então, nada na nossa vida acontece por acaso.
É só a gente prestar atenção um pouquinho. É só a gente perceber os sinais que o Pai nos dá. E quando a gente acha que não está recebendo nenhum sinal, porque talvez, né, estejamos tão fechados, não tem importância. A gente ora, a gente tem fé, oremos, confiemos no Pai, nos nossos mentores, em Jesus, porque sempre chega essa ajuda na hora certa. Com certeza sempre chega. Uma das coisas também que eu gostei muito, tem muitos casos do Chico, né, gente? Quem procura um pouquinho sabe. Uma das coisas que a gente sabe também é que o Chico, ele tinha todas as mediunidades que Kardec colocou no livro dos médiuns. Todas. Inclusive mediunidade de materialização, de bicorporeidade. Só que chegou um tempo, ele já também trabalhou com isso, mas chegou um tempo onde a própria espiritualidade coloca, chega, não precisa mais disso. Agora, a mediunidade preponderante dele vai ser a psicografia. É lógico, a vidência continuou, a audiência, porque isso já fazia parte dele, né? Tanto que no final ele já não sabia mais se ele estava conversando com um encarnado ou desencarnado, porque na casa dele o movimento era grande, até mesmo quando ele ia dormir, porque os espíritos também apareciam, não é mesmo? Então, chega uma hora também que a gente fala, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Será que a gente aguentaria? Não sei, né? Porque a gente não teria nenhum momento íntimo, vamos chamar assim, porque ele tinha a visita de todos, né? Encarnados e desencarnados, tirando até o tempo que ele dedicava à doutrina, que não era pouco, varava a madrugada, com certeza. E uma das coisas que até nesse congresso foi colocado é que em 1982 o Chico já estava mais velhinho, né? Nem tão velhinho, né? 72 anos, não é velho, né? Mas ele estava muito debilitado fisicamente, não é mesmo? E ele conta também que o Chico já era para ter desencarnado antes de 2002. Ele já deveria ter desencarnado. Mas a gente sabe também que quando a gente está fazendo um bom serviço, o plano espiritual tem aquela moratória, não é mesmo? Por que eu vou retirá-lo, né? Se ele está indo tão bem, deixa ele mais um pouquinho. Então, isso me chamou a atenção, porque quando a gente está indo pelo caminho certo, pensando no próximo, fazendo a caridade, fazendo o bem, nós também vamos aliviando os nossos compromissos. Por isso que a gente tem um caminho traçado. A gente pediu muitas coisas. Lógico que não somos maravilhosos, porque às vezes a gente pede a carga maior do que a gente pode suportar. Mas o plano espiritual, ele sabe o que a gente pode. Então, ele até diminui um pouquinho. Chega aqui, a gente não aguenta nem aquele pouquinho, não é mesmo? A gente já reclama. Mas quando a gente está se dedicando, quando a gente está realmente se reformando é o mais importante. Mas se reformar e ainda em prol do próximo, o plano espiritual nos dá uma moratória. E essa moratória é o tal negócio. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente engrossa o fio da vida, gente. Então, a gente não pode ficar de braços cruzados. Onde a gente puder, a gente precisa levar a palavra do Evangelho, o conhecimento, aliado com a nossa paciência, com o nosso exemplo, com a caridade, porque senão a gente não está conversando da mesma forma que o Pai nos pede e nos ensinou, não é mesmo? E Chico, nessa época, ele teve a perda da irmã dele,
Maria Xavier, uma pessoa que foi, na verdade, lá no começo da vida dele, muito importante, até porque ela tinha os surtos mediúnicos também. E ele gostava muito. Então ele ficou muito... Ó, o Chico, hein? Com tudo que ele sabia e fazia, ele ficou muito abalado, ele ficou triste dessa perda, né? E os sobrinhos, filhos dela, foram até ele para pedir uma comunicação, alguma coisa. E ele começa lá a contar algumas coisas e ele se coloca como um instrumento de uma orquestra, que ele era um instrumento dessa orquestra, mas que ele já achava que ele, como instrumento, já estava desafinando, não estava fazendo aquele trabalho que ele deveria. E que talvez ele estivesse prestes a voltar ao pai, para o pai, que é nessa época que ele fala que ele poderia ter desencarnado, mas teve a moratória. E ele se coloca assim: quantas vezes eu desafinei? Ele queria dizer, quantas vezes eu errei? Olha, se ele naquela humildade, com tudo o que fazia, se coloca que ele poderia ter desafinado, ter acabado com a orquestra, ter errado muito, fica muita reflexão para a gente, não é mesmo? Quantas vezes a gente para pensar que talvez, por melhor que a gente seja, será que estamos fazendo o trabalho certo? Será que estamos nos conduzindo da melhor maneira? Ninguém sabe. A gente muitas vezes erra até achando que está acertando, não é mesmo? Mas o que importa aí é o nosso pensamento, é a nossa vontade. Porque se o pai também percebe que a nossa atitude, talvez errada, mas sem aquela consciência do erro, ele perdoa. Como ele disse, perdoar quantas vezes forem necessárias, porque o que vale é a intenção. Se a intenção do nosso erro for realmente maldosa, nós vamos ter, sim, maior responsabilidade. Mas quantas vezes, às vezes, a gente faz uma atitude que aos olhos do outro é errada e que para nós é certo. E aí o pai avalia exatamente assim. Mas ela nem sabia, estava errando, ela achou que estava acertando. Então, tudo isso é muito pesado, porque para o plano espiritual, a gente não precisa nem falar. Ele sabe das nossas emoções. O nosso RG, na verdade, não é mesmo? Fica impregnado. Então, quando chegarmos lá, não precisamos dizer nome, CPF, RG, nada. O nosso perispírito vai já mostrar que, como estamos chegando, de que maneira estamos chegando, e que a gente possa chegar o mais suave possível. Mas é aqui que a gente está fazendo esses pagamentos, porque só aprender do lado de lá é muito bom, mas o exame é aqui, quando a gente vem, não é mesmo? E uma das coisas também mais importantes que eu achei é que Chico, com todas as suas dores, ele era o símbolo da alegria, porque a alegria renova o ambiente. Até mesmo nas piores dores, ele contava casos dele mesmo para as pessoas rirem, porque ele dizia que só a alegria pode invadir o ambiente e amenizar as dores. Então, isso para mim é muito importante, porque eu penso que ser espírita é exatamente isso, é levar a alegria. Onde a gente puder, que a gente transforme aquela dor. Ser espírita não é só aquela pessoa que fica orando, ou que só é tão sensível que só chora, não é nada disso. É a alegria, é o ânimo, é a fé, é a força. Então, só para terminar, um caso que o Chico conta, eu tenho dois casos, mas um eu vou pular, né, para não ficar tão longo. Eu vou contar esse que eu achei muito importante, para a gente rir, ele disse, né, para a gente rir. Ele já estava velhinho, gente, velhinho mesmo, mal conseguia andar
ele ia quase que do quarto para a sala lá de almoço e, quando muito, ia até o centro. Ele não conseguia mais sair pela cidade, fazer as suas caminhadas, nada disso. Então, ele diz assim, eu já me considero velhinho, né? Aí, o que eu ganhei pela vida? Eu ganhei uma angina. Ele sofria do coração, né? Que ficou muito difícil lidar com essa angina por toda a minha vida. E por causa dessa angina e por toda a medicação, o que eu ganhei? Artrose nos pés e nos joelhos. Aí depois ele continuou. E para resgate das minhas faltas, me apareceu ainda uma labirintite, que quando eu ficava em pé, eu ficava tontinho, na verdade. Mal dá para sair para fora, pegar uma escada, né? Ele não conseguia andar, porque isso era um problema muito grande, tá certo? Aí ele diz assim, por causa de toda essa medicação que eu tomava, apareceram aftas na minha boca, em razão da medicação forte que eu tinha que tomar por todas essas doenças. Por último, já quase lá no fim, eu tive duas surpresas. Uma bursite, quem tem sabe a dor que é, né? E o meu olho esquerdo, que é doente, eu tenho que passar remédio, colírio, cortisona e cloricol 3 vezes por dia. Ele começou a me dar problema maior. E a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, eu fui consultar um oftalmologista. E o que ele me disse? Que o olho doente estava quase que para pular do meu rosto e que precisaria de um tratamento de injeções. Então, ele tomava toda semana injeções na córnea para aquele olho não saltar, certo? Não se desprender. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia o que ia acontecer com o outro, porque como ele estava forçando muito o outro também, ele poderia dar problema. E aí, quando ele se viu daquele jeito, né, ele falou, bom, acho que já é tempo até de acabar, né, de parar, porque até o olho já está querendo saltar, já estou no fim mesmo, né? Mas aí o que ele pensa? Eu tenho aprendido que, com todas essas minhas doenças, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Quanto mais eu tenho doenças, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Não é por causa de qualquer coisa que eu vou faltar no trabalho do centro. E realmente ele continuou pregando, fazendo todo esse trabalho com tudo aquilo que ele sentia. Porque só através do trabalho é que ele conseguia a paz e o contentamento na forma de amenizar a dor do outro. Então, Chico realmente, para mim, é o exemplo vivo do que é doação, do que é amor, do que é colocar a doutrina em prática e é a vivência que Jesus quis nos passar. Eu espero que a gente saia daqui fortalecidos, alegres, no sentido de que estamos vivendo uns tempos necessários, mas é para a nossa reforma. Principalmente, eu brinquei até com a Fabi, dizendo que nós nunca estivemos tão acostumados a ficar com a gente mesmo. E nestes tempos de agora, a maior e melhor companhia é a gente, com a gente, reconhecendo nossas falhas, mas reconhecendo nossas virtudes, colocando em prática
toda essa doutrina, tudo aquilo que a gente está aprendendo em forma de oração, em forma de pensamento, em forma de doação. E que a gente possa tirar das lições do Chico muitos exemplos para o nosso dia a dia. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço. Então, vamos aproveitar e fazer o nosso encerramento na certeza de que o Pai sempre nos ampara, sempre nos fortalece e sempre traz a ajuda necessária que estamos precisando, seja ela física, espiritual, emocional, para nós, para os nossos entes queridos. Vamos mentalizando a sala onde trabalhamos no Amor em Gotas. Vamos energizando com muitos fluidos benéficos de amor, de luz, e pedindo à espiritualidade que recolha todos essas vibrações que partem dos nossos corações e que leve-as nos lugares mais sombrios, aonde tiver um leito de dor, de desespero, de ajuda, Pai. Vamos acolhendo a esses jovens desamparados, a essas pessoas depressivas, a todos esses amigos que colocamos aqui o nome, a todos os nossos entes queridos, a todos os amigos que partiram nessa caminhada de renovação. E vamos pedindo também por nós, para que a gente continue firmes, fortes, na certeza de que sempre o Pai nos ampara. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada.